Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade com nossos estudos sobre a cidadania. Então, na semana passada, nós estávamos falando sobre a cidadania, né, de uma forma mais ampla, né? Então, desde o seu surgimento lá na Grécia, na sua estratificação, a questão da cidadania perante os romanos, levando sempre em consideração que o valor de cidadania nunca foi, né, pertencimento a um território, mas sim a uma condição socioeconômica e uma condição de estratificação, né, social. E o que nós vamos dar continuidade aqui, né, sobre essa visão de cidadania, né, que vai ficar bem claro para nós, é o seguinte. Então, e a cidadania na contemporaneidade? Né? Então, como é que fica esse aspecto, né, cidadão, né, depois de algumas mudanças, né, principalmente após a Revolução Francesa? Então, nós vamos ver, né, a consideração considerações sociológicas, né, sobre a cidadania. Então, a cidadania ela reaparece intensamente na pauta sociopolítica internacional com a repercussão da Revolução Francesa em 1879. Então, em certo sentido, esse acontecimento histórico pode ser interpretado como a vitória do terceiro Estado. Então, a expressão designava, né, a plebe, a estratificação social em ordens, né, sobre o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres no antigo regime. Então, o fator de cidadania, principalmente se tratando sobre cidadania no período pré-Revolução Francesa, nós temos que pensar da seguinte forma: né? Mesmo com as formações dos Estados nacionais, muitos elementos que ainda eram presentes desde o feudalismo, a questão da sociedade estamentizada, né? Então a questão de que as pirâmides sociais elas ainda eram mantidas, então o burguês, né, o camponês, o artesão, ele não fazia parte, né, do sistema político, então eles não tinham direitos de cidadãos, né, dentro dessa realidade. Então, quando nós falamos em Revolução Francesa, então passa a ter uma visão de cidadania, ela passa por uma revisão. Então, ela passa a ser, né, um direito a todos. Tanto é que o lema da Revolução Francesa é igualdade, lealdade e fraternidade. Então, todos são abraçados por essa ideia, né, de igualdade. Então, todos são iguais perante a lei. Então, isso fica bem claro sobre a questão de visão de cidadania a partir da visão sociológica, né, que é iniciada ali no século XIX, sobre a questão assim, dos direitos do cidadão. Então, quando nós falamos em cidadania, então, as sociedades, né, no antigo regime, diferentemente das ordens sociais, eram contempladas de maneiras diversas. Então, quando as suas missões, privilégios e o comportamento, né, então, os camponeses, né, os componentes do clero, a nobreza, eram isentos de pagamento de imposto e ocupava os principais, né, postos políticos administrativos, a plebe, por sua vez, sustentava essa máquina estatal, né? Então, os seus tributos era excluída, né, de acessos, né, de posições de poder institucionais, né, do Estado. Então, essa desigualdade institucional é eliminada no processo revolucionário, que suprime a discriminação da sociedade em ordens instauradas, né, da sociedade francesa. Então, no caso, né, existe uma charge, né, do período ali do século XVIII, né, onde mostra que o terceiro estado era que mantia, no caso aí, os dois outros estados sobre os seus serviços, né, sobre a questão do pagamento de impostos, sobre a questão da prestação de serviços, entre outras coisas. Então, a dissolução aí, então, com o fim, né, desse sistema feudal que ainda predominava na França até 1879, que foi o movimento, né, 1789, que foi o período da Revolução Francesa. Então, no caso aí, né, vai surgir o que nós chamamos de direitos, né, da questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborado, né, pela Assembleia Revolucionária, né, Assembleia Nacional, composta por revolucionários franceses, divulgada em 26 de agosto de 1789. Então, nesse documento, ressalta a igualdade dos indivíduos e a organização do poder político com base no conceito de cidadania, conforme podemos observar nos primeiros artigos. Né? Então, no caso, né, a visão de cidadania ela começa a mudar com a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é o divisor de águas. Né? Então, dentro desse cenário, né, onde o valor de cidadania vai ganhar uma outra conotação, uma outra visão. Bem, então, no artigo 1º, então, os homens nascem, né, e são livres igual em direitos. Então, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.
Então, no caso, né, então todos são livres, então todos têm os direitos fundamentais, então todos têm que utilizar esses direitos de uma forma comum. Então, nenhum pode ser considerado superior ao outro a partir desse momento. Então, segundo o artigo, então a finalidade de todas as associações políticas e conservação dos direitos naturais é imprescritível do homem. Então, esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, no caso, aí, os direitos que não podem ser violados, né, por nenhum órgão estatal do cidadão. No caso, direito à liberdade, né, o direito à propriedade, o direito à segurança, a resistência à opressão. Então, no caso, a liberdade, ela é muito mal interpretada em alguns momentos. Então, no caso da liberdade, a minha liberdade ela não começa onde a sua termina. Na verdade, a liberdade que nós temos que lutar é para que todos tenham o mesmo direito. Né? Então, o direito à liberdade ela não é o direito de, né, um direito assim que tem fronteiras, mas sim é um direito mais amplo, onde todos têm direito, né, à sua própria liberdade, né? A questão de, né, realizar aquilo que cabe, né, dentro dessa legislação. Então, e o terceiro aí, né, o mais importante, resistir à opressão. Então, aqueles que oprimem, né, o cidadão, eles devem, né, ser contidos. Então, o cidadão ele tem direito a se rebelar contra o opressor. Né? Então, rebelar é uma questão hoje que é colocada meio de lado, ou a palavra rebelar, se opor ao opressor, muitas vezes é colocado como algo negativo. Tem o artigo 3º. Então, o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Então, nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade, né, que dela não emune expressamente. Então, a questão da nação. Né? Então, no caso, nenhum indivíduo pode exercer autoridades que não seja aceita pelos outros cidadãos. Então, a questão da participação política ela é muito importante dentro dessa realidade. Né? Então, a partir desse momento, não há nenhum governo que está acima da vontade comum. Né? Então, esse é o princípio de cidadania dentro dessa realidade. Então, nota-se, que a forma histórica contemporânea de cidadania, ela reside inicialmente na igualdade de direitos e na liberdade individual, sobre o ponto de vista, né, propriamente político. Né? Sublinha-se a concepção de que o poder emana do conjunto de cidadãos e, portanto, seu exercício deve invariavelmente se orientar pelo respeito e pela promoção da cidadania. Então, a questão do que o Rousseau vai dizer, que o poder ele emana do povo. Né? O Jean-Jacques Rousseau, que é um dos filósofos iluministas mais importantes, que surge ali entre o século XVIII, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o poder ele é emanado do povo, então e para o povo. Então no sentido que os políticos, então as suas representações, ela deve ser feita pela escolha ou pela, se não for pela participação direta do cidadão, ele deve escolher, né, no caso, representantes que têm, né, o dever de atender às suas demandas, às suas necessidades. Então é importante nós ressaltarmos isso, porque muitas vezes o cidadão, mesmo escolhendo seus políticos, né, os seus representantes, eles não são atendidos pelas suas reivindicações. Então, esse é um cenário que nós devemos também levar em consideração. Então, em seus desdobramentos históricos, né, então no século XIX e XX, a construção da cidadania, ela entrelaça-se com o itinerário no qual constroem a democracia contemporânea. Afirmamos anteriormente que as democracias atuais, diferentemente das antigas, são representativas e não diretas. Então, na complexa sociedade do mundo contemporâneo, a representação institucional substitui a participação direta do cidadão, né, na decisão política. Então, também pela questão da densidade demográfica dessas sociedades. Então, se nós formos pensar em Atenas, né, no século V antes de Cristo, a densidade demográfica, então a quantidade de pessoas que viviam em Atenas é muito menor do que muitos bairros hoje, né, de São Paulo. Então, você realizar um sistema de democracia direta, então, onde todos teriam o direito à oratória, a participar dessa organização, né, política, seria algo praticamente impossível hoje, né, praticamente. Então, nós temos que levar em consideração isso. O próprio Rousseau vai dizer isso, que
A democracia verdadeira é a democracia onde todos têm o direito de participar. Mas qual é o maior problema? É que a nossa sociedade ela é cada vez mais complexa. E nós temos um jogo, né, de participação e de organização política muito mais elaborado do que, né, na Grécia Antiga. Então, direitos, deveres, interesses, grupos que estão como protagonistas dentro dessa realidade. Então, não é tão fácil assim você organizar uma sociedade que prega pela democracia participativa, né, de uma democracia ativa. Então, lógico, né, cabe a todos ter o interesse de participar, né, de uma forma direta ou indireta. Mas, né, a política, tanto é que hoje, né, o que se prega é aquele sentimento de não política. Né? Então, o que isso quer dizer? Que pessoas não se interessam por política. Mas qual é o maior problema de não se interessar por política? É que quem se interessa vai decidir os rumos do país no lugar daqueles que não se interessam. Esse é o X da questão. Né? Então, não adianta ficar reclamando de algumas questões voltadas pela política nacional se você não participa, se você não faz parte desse processo, se você não tem a sua organização, ou se você não impõe os seus interesses dentro de uma ordem mais representativa. Então nessa democracia, né, comumente denominadas liberais, prevalece, né, a separação entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A atuação de seus representantes, ou seja, das autoridades estatais, é exercida nos limites fixados nas regras constitucionais. Em outras palavras, o poder político é aplicado, pelo menos em teoria, em benefício do cidadão, jamais podendo ser utilizado para neutralizar a liberdade dos indivíduos dos cidadãos, individuais dos cidadãos. Então, nesse sentido aí, no caso do executivo, legislativo e o judiciário, eles foram organizados, né, nesse sentido para quê? Para que todos os poderes eles funcionem de uma forma harmônica e independente. No caso, até ali o iluminismo, a Revolução Francesa, o absolutismo ele era total. Então, o rei, o monarca, ele era absoluto. Então, ele controlava todos os aspectos da sociedade. Então, ele era o ser dotado, né, dos poderes divinos. Então, nesse sentido, né, com a divisão dos três poderes, esses três poderes eles estão em uma harmonia, em pesos, né, e contrapesos. No caso, o executivo ele não intervém no legislativo, o legislativo não intervém no judiciário, e todos eles se ajudam e se fiscalizam, né, levando em consideração isso. Então, nenhum poder ele é soberano. Né? Lógico, nós estamos no Brasil, e o Brasil nós acreditamos que o executivo ele está acima de todos os outros poderes. Na verdade, não. Ele faz parte dessa engrenagem. Não há como fugir desse sentido se nós queremos, né, manter uma democracia liberal como prega, né, a nossa Constituição. Então, ainda que a democracia representativa, né, ela, em seus princípios teóricos, defina que o cidadão como aspecto essencial para a relação sociopolítica, a desigualdade social, características, né, da sociedade capitalista estimulam o questionamento, né, consciente e a efetividade, né, dos direitos do cidadão e da igualdade entre eles. Então, são algumas dessas questões que suscitam críticas à discrepância entre a formalidade da cidadania e sua realidade objetiva. Então, no caso, né, quando nós falamos em cidadania, a cidadania ela não deve ser apenas exercida na hora do voto. Então, a cidadania, a relação do cidadão, ela deve ser perante, né, a você fiscalizar os seus representantes. Então, a questão mais voltada, né, às suas mais amplas execuções. Mas qual é o maior problema nessa sociedade capitalista? Então, mesmo com a igualdade, a lealdade, a fraternidade a todos, ainda a nossa sociedade ela é extremamente desequilibrada, existe uma discrepância entre as organizações sociais. Então, existem pessoas que têm muitos direitos, né? Então, os direitos deles são atendidos em suas plenitudes, enquanto outros, né, esses direitos são retirados, ou eles são simplesmente, né, negligenciados, então eles não são realizados de uma forma efetiva. Então, como é que nós vamos fazer essa questão aí, né, de poder realizar a participação política de uma forma efetiva? Então, a cidadania plena é compatível com a concentração de riquezas, existência de pobreza e desigualdade de oportunidades? Então, hoje, né, nós partimos de uma ideia de um dos valores mais pregados pela sociedade, é a questão, né, é a questão de você poder
competir, né, de uma forma mais direta, a questão da meritocracia. Então, a meritocracia, teoricamente, ela entra no princípio de quê? De que todos partem do mesmo ponto inicial. Qual o maior problema? É que existem desigualdades que são latentes. Então, são desigualdades que vêm desde o início, né, da nossa história. E elas devem ser corrigidas, que nem a questão da necessidade de políticas afirmativas, de cotas. Então, por que é isso? Para diminuir essas desigualdades sociais entre aqueles que dominam o poder capital, né, então o dinheiro, a riqueza, e aqueles que não contam com essa riqueza. E isso vai criando um abismo entre esses grupos. Bem, então, a igualdade da cidadania não é negativamente afetada, né, por ingerência de poder, de poderosos grupos econômicos na formulação das decisões políticas? Lógico. Então, nós temos que pensar o seguinte, dentro dos parlamentos, então nós temos grupos ideológicos distintos, né? Então, dentro desse parlamento, como no Brasil, existem bancadas, né? Então, grupos de parlamentares que representam um grupo da sociedade. E muitas vezes esses grupos, eles não lutam pelo direito do cidadão. Então, o cidadão é sempre deixado à margem. No caso, a bancada do agronegócio, a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada de grupos que não estão representando um grupo da sociedade, mas sim os interesses de pessoas poderosas. Então, a existência de forma dos direitos da cidadania é suficiente para eles, né, de fato, vigorarem, né, nas relações sociais? Então, eu acredito que os direitos, né, à cidadania, elas ainda podem ser melhorados. Então, a questão de você incentivar, né, a questão do estudo, da melhoria das participações de órgãos, né, que podem, né, dar sentido a essa cidadania de uma forma mais efetiva. Então, dando esses valores, né, que vigorem nas relações sociais. Então, onde as pessoas se sintam realmente representadas. Então, quando nós falamos em cidadania, direitos civis, né, então os direitos políticos, então, em torno dessa interrogação, elabora-se perspectivas críticas, segundo a qual não é suficiente assegurar a igualdade jurídica dos cidadãos diante da desigualdade social, que na prática impõe diferentes graus de cidadania. Em torno desse problema, desenvolve-se disputas políticas, reflexões intelectuais e mobilização da sociedade, que resultam em ampliação e redefinição dos conceitos contemporâneos de cidadania. Então, no caso, nós temos uma mobilidade, né, de interesses, né, dentro dessa desigualdade social. Então, dentro desse sentido, as disputas políticas, então, reflexões entre pensadores que defendem maior amplitude do direito do cidadão ou de diminuir esses direitos, ou simplesmente de que o Estado não deve garantir certos direitos aos cidadãos, então ele é amplamente, né, discutido sobre reflexões, né, de vários outros pensadores. No caso, né, então, na esfera da sociologia, né, tem uma investigação dessas transformações da cidadania sobre o impacto da mobilização social, né, e a reorientação da política pública, então, em objetos, né, de estudo no qual se decide sobre o sociólogo britânico Thomas Marshall, né, em seu livro Cidadania, Classes e Status. Então, esse estudo né, inspeciona a trajetória contemporânea da cidadania e sua, né, correspondência com as mudanças históricas do capitalismo. Então, no caso, o capitalismo, ele vai, né, no caso, no início, ali, com os iluministas, eles vão pregar a questão de direitos a todos. Então, para desarmar um grupo que tinha plenos poderes. Mas, com o passar do tempo, né, esses direitos, eles vão sendo repensados, né, a questão da política liberal, entre outros sentidos, né, que vão criar direitos mais importantes e direitos menos importantes dentro dessa realidade. Então, qual é o maior problema? Que nós vamos entender essas trajetórias. Então, como é que um cidadão pleno em direitos, ele vai perdendo seus direitos com o passar do tempo? Então, Thomas Marshall, né, ele vai afirmar que nos últimos séculos o conceito de cidadania constrói-se com a constituição dos três universos dos direitos civis, né, direitos civis, políticos e sociais. Tal tripologia obtém considerável aceitação, né, sociológica na investigação dessa temática. Mas o que são, né, então, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais? Então, os direitos civis referem-se essencialmente aos direitos individuais, isso, direitos de pessoas sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, sobre sua vida, né? Então, contemplam então aspectos de liberdade de expressão, locomoção e associação. Então, eles remetem igualmente, né, jurídica dos cidadãos, ou seja, ao fato que todos serem iguais perante a lei.
Então, essa questão dos direitos civis tem muito a ver com a questão da participação, né? Então, o corpo ele é inviolável, né? Então, ninguém pode usar da força ou simplesmente, né, poder tomar posse de uma pessoa sem ter o seu devido, né? Uma coisa que também aí está errada, a questão da posse. Então, ninguém é dono de ninguém. É um aspecto que vai de encontro sobre os trabalhos, né, sobre a questão do trabalho escravo. A questão de que uma pessoa ela é propriedade da outra, de uma questão afetiva ou simplesmente de dependência. Bem, o direito, né, no caso, a expressão. Então, de se pensar, de se produzir, de se dizer aquilo que pensa. Bem, da locomoção de ir e vir, né, então, não se reduzindo, né, a aspecto de controle físico. E de associação, então, de pertencimento a uma ideologia, a um partido político, a uma organização, a religião. Então, eu posso muito bem, dentro de um Estado laico, ser um cristão, um judeu, um muçulmano. E isso, né, deve ser trabalhado sobre a questão da igualdade, né, sobre a questão dos direitos civis. Então, eu posso me associar ao modelo religioso que mais faz sentido à minha concepção de vida. E eu não preciso, né, estar junto com todos. Então, eu posso simplesmente, né, realizar as minhas escolhas. Bem, então, os direitos políticos, né, que dizem respeito à participação direta ou indireta das questões políticas da sociedade, tal como a possibilidade de exercer o voto em processo eleitoral e de se candidatar a cargos públicos e atuar em movimentos comunitários, sociais, políticos, por exemplo, associação de bairro, sindicatos, entidades de classe e partidos políticos. Então, esses direitos abrangem, portanto, as ações sociopolíticas do cidadão, então assegurando-lhe, né, os mecanismos legais para de interferência e atuação nas relações entre a sociedade civil e o Estado. Então, no caso aí dos direitos políticos, né, então, eu posso votar, eu posso ser votado, eu posso me organizar em grupos de classe naquilo que eu me identifique. Então, no caso, como professor, eu faço parte do sindicato dos professores. Então, o que prega o sindicato? Então, lutar pela melhoria das condições de trabalho e de condições de vida de uma camada dessa sociedade. Então, e ninguém pode ser impedido de participar dessas organizações. Então, isso que é o direito político. Bem, então, os direitos sociais referem-se à situação das necessidades básicas, né, a serem aos seres humanos. Então, compreende-se as dimensões naturais e culturais. Envolve, portanto, o direito à alimentação, à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à habitação, oportunidades do desenvolvimento intelectual, profissional. Isto é, o conjunto de direitos que assegura o bem-estar social. Então, a efetivação desses direitos implica, né, na redução das desigualdades sociais e né, a supressão da pobreza e da miséria. Então, a questão desses direitos sociais é que para que todos possam, né, de uma forma ou de outra, né, serem independentes, né, ou pelo menos, né, lutar por esse desenvolvimento, né, dentro dessa dimensão de igualdade. Então, direito à saúde, à educação, ao trabalho, né, então desenvolvimento, né, do bem-estar social. Então, você estar bem, né, de você viver uma vida em plenitude. Então, sem saúde, sem trabalho, sem lazer, sem educação, sem uma habitação digna, então o cidadão, o indivíduo não pode se desenvolver de uma forma mais efetiva. Então, esses direitos, né, são direitos da cidadania, então, porém, não são, né, rigidamente separados, então eles estão entrelaçados. Na realidade, eles são interpenetram-se significativamente. Então, os direitos sociais não são plenos sem a vigência dos direitos políticos. Assim, a existência dos direitos políticos requer o exercício dos direitos civis. Então, os direitos civis e os direitos políticos são recursos indispensáveis na luta, né, pela realização dos direitos sociais. Então, as conquistas dos direitos sociais, por sua vez, né, torna fato consistente a igualdade dos cidadãos e dos seus direitos civis e políticos. Então, não há como você desassociar um direito do outro, você separar. Porque quando você não tem o desenvolvimento do bem-estar, você não consegue ter capacidade de você intervir nos direitos civis e nos direitos políticos. Então, um direito ele está entrelaçado ao outro. Então, a sua vivência em plenitude, ela deve ser o quê? Organizando dentro dessa gama de possibilidades. Então, para concluir, é importante observar que o cidadão se constitui
né, mediante a mobilização do grupo social e da sociedade civil. Então, na reivindicação dos seus direitos, isto é, não se trata propriamente de uma concessão do Estado, e sim de uma construção dos próprios cidadãos que são protagonistas. Então, sobre o aspecto dos interesses de ler, a seguinte os trechos do livro O que é Cidadania. Então, a questão é que esses direitos ele não é um presente dado pelo Estado, mas sim é o resultado de tempos de luta. Então, o trabalhador ele lutou para que tenha esses direitos trabalhistas, o direito de participação, de eleger, de ser eleito, entre outras coisas. Qual o maior problema? É que muitas vezes a gente considera, ou nós somos forçados a ver que esses direitos parece que é dado como um presente. Na verdade, não. Esses direitos são conseguidos a partir de lutas, e lutas muito, né, muito ferrenhas por esses direitos. Né? Então, as pessoas tendem a pensar que a cidadania, apenas em termos diretos, né, a receber e negligenciado, né, o fato de elas próprias podem ser agentes da existência desses direitos. Então, acabam por revelar os deveres que lhe cabem. Então, omitindo-se o sentido a serem também, de alguma forma, parte do governo, ou seja, né, é preciso trabalhar as conquistas desses direitos. Então, em vez de que meros receptores, são, acima de tudo, sujeitos daquilo que podem conquistar. Se existe um problema do seu bairro, então, nas suas ruas, é um exemplo de cobrança. Né? Então, por exemplo, né, não se deve esperar a solução que vem espontaneamente. Então, na questão, não adianta nós sermos, né, pagadores de impostos, né, e acharem que o governo vai realizar né, as nossas necessidades de uma forma, né, passiva, né, se o Estado ele não for cobrado para isso. Bem, então, nesse sentido, né, nós estamos finalizando aqui, né, esse grupo 11, né, sobre a questão de cidadania. Então, a gente viajou pela cidadania desde a Grécia Antiga, a questão da estratificação, né, que os direitos políticos eles eram exercidos, né, com a questão de origem da pessoa, de poder, a política oligárquica, né, então, onde a política não era a todos. Então, com a Revolução Francesa, isso muda de contexto, mas qual é o maior desafio do valor de cidadania? É convencer o cidadão que nada é dado de presente. Então, o cidadão ele deve pensar da seguinte forma, né? Então, como é que eu posso, né, fazer para melhorar as minhas condições de vida, né, como cidadão? Né? Qual é o meu papel como cidadão dentro do cenário maior do nosso país? Né? Será que é apenas esperar para que o político lembre de nós, ou nós podemos lutar para esses direitos? Então, aí que fica o X da questão. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Espero que tenha sido claro. Né? Precisando de ajuda, de alguma compreensão, estou aí à disposição. Né? Então, espero que tenha sido claro. Então, até mais. Né? Precisando de mim, é só me procurar nos canais, né, da escola que nós estamos aí inseridos. Muito obrigado e até a próxima.